A saga da Ferrari. É agora. Vocês vão assistir o terceiro vídeo, Ferrari F355 Fueltech Turbo. Meu nome é Anderson Dick. Para quem não me conhece, eu sou o fundador da Fueltech. Mas aqui eu tô para contar essa paixão e essa loucura que a gente está fazendo aqui, porque eu acho que é muito legal compartilhar essa história com todos vocês. We have English subtitles e tenemos leyenda en español. E não é que a gente fez essa Ferrari F355. Em menos de 30 dias, nós achamos essa Ferrari abandonada, recuperamos ela, fizemos vários upgrades e não só, ela virou da pior Ferrari dos Estados Unidos, talvez para a melhor 355 já feita. Foram mais de 40 horas nesse final de semana que a gente trabalhou para montar esse carro turbo e a gente filmou todos os detalhes para acompanhar tudo exatamente como é que foi. Então, pega a pipoca, de repente uma cervejinha aí e assiste esse vídeo conosco. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente está curtindo fazer isso. Não esqueça de deixar um like, um comentário. Eu realmente curto muito ler todos os comentários. Eu vou tentar responder a muitos deles e vou responder nos próximos vídeos também várias das perguntas aí. Valeu! Senta aí. Tá aí o longa-metragem. Cheguei aqui na empresa, o carro já tá no dinamômetro. O que vocês acham? Luiz teve a ideia de passar no dinamômetro aí. Tu deu sorte aí, porque a gente demorou, senão já tinha passado. Para quem acompanhou o último episódio aí da saga da Ferrari, agora a gente vai testá-la no dinamômetro aqui na Fueltech para sentir um pouquinho como é que ela tá, como é que tá rodando o motor, como é que tá funcionando tudo, fazer um acerto na Fueltech básico, mesmo aspirado. E vamos ver o que vai acontecendo aí. Aqui, ó. Olha como é que funciona o hub aqui, ó. Tira a roda, ó, e parafusa no hub mesmo. E aí com isso aqui não tem, tipo, a roda sai fora e não tem chance de patinar. Esse é o dinamômetro que a gente tem aqui na Fueltech USA, ó. Ele facilita um monte para poder passar esses carros, é até mais seguro, não precisa nem amarrar ele, na verdade, só parafuso no lugar. O Luiz tá acertando aí. Tu fez a aposta também aí, não? Não, eu tô pensando ainda no número. E aí, Luiz, te embananando aí no óleo, não? Mas aqui é igual um Fuca, cara, não tem problema. Não, é o seguinte, ó, a gente foi ligar o carro e começou nuvem de fumaça aqui. E aí a gente começou a olhar e a gente viu que o nível do óleo estava transbordando o reservatório. Agora a gente vai baixar o nível do óleo ali, estamos tirando o óleo que foi demais. E aí nós vamos estudar o sistema aqui, ó. Ele tem... O tanque de óleo vai para um negócio no filtro, que do filtro divide para as duas admissões, ó. E aí eles chamam de recycling, que é o que recicla o óleo em excesso, vai para dentro da admissão e aí fuma no escape. Essa é uma hipótese. Tomara que seja só isso aí, mas a gente também tá com medo que o escapamento tá cheio de óleo. A gente vai ter que descobrir. Pior das hipóteses, arranca o escapamento e faz cano reto, né? Aí eu tô feliz. Realmente, era... Quantos litros tinha mais, Luiz? De óleo? É, Tinha outro tanque, é 3 litros a mais. 3 litros de óleo. É só uns 3 litros a mais de óleo no tanque. Ah, não. E realmente, aí parou de fumar agora, era só enfiava o óleo para dentro do motor, né? E aí mas já deu pra ver, agora a gente tá na dúvida se tem combustível no tanque, o marcador não tá funcionando, então vamos botar mais. 7,6 da Oil Level. Olha aqui, ó, em vez de a gente ir no posto abastecer, o posto vem na gente, ó. Vamos botar um combustível aqui, ó. E é 100, ó, essa é uma gasolina 100 octanos. Frentista aí, ó. O Luiz é o trocador de óleo, frentista. É pra completar, patrão? Eu vi no log ali, tava caindo. A gente não tem sensor de pressão de combustível ligado aqui ainda. Mas no log tava caindo, a sonda tava indo pra alto. Tá bom, os primórdios aqui.
conversando aqui, o carro tá no dinamômetro, né? E a gente botou ele pra ver se tava tudo bem, especialmente mecanicamente, né? Primeiro, então, vocês viram aí, isso é uma fumaceira danada aí. Matou todos os mosquitos. Descobrimos que tinha 3 litros de óleo a mais no motor, beleza? E ele tava mandando, né, de volta pra dentro do motor. E aí a gente começou a rodar e tal, começou a acertar. Vimos que a sonda, a gente tinha botado ela para ficar mais fácil depois do catalisador, passando para antes do catalisador, não mudou muita coisa, né? Mudou alguns pontos, interessante isso, né? Mudou alguns pontos de baixa, mudou mais de alta. Mas não tá. Só que quando eu mexi antes, um pouco no carro, vocês estavam vendo, minha conclusão foi que eu acho que tá caindo pressão de combustível, mas como a gente não tem um relógio de pressão de combustível, não dá para concluir, né? E aí o Luiz ficou agora um tempo aí brincando. E no final... Eu acho que é a mesma coisa. Tá achando a mesma coisa, né? Então, por enquanto... E a gente tá achando que a bomba tá com barulho estranho. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai começar a desmontar o carro amanhã para instalar o turbo, a gente vai tirar a bomba fora. Tirar a bomba fora. E eu tenho uma bomba da Aeromotive que tá vindo mais forte. Mas, por enquanto, eu vou colocar uma Valbro. Que, pelo menos, se tiver boa, já vai tocar o carro bem melhor, né? Deve estar por aqui no meio dessas bagunças, mas não vou achar agora. Então... O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o carro do dinamômetro e começamos amanhã no pau aqui. Começando mais uma fase da saga da Ferrari, que essa fase é a que eu mais estava esperando, que é botar o turbo nela. E a gente já fez a preparação que era mais importante para ter isso aí, que era primeiro recuperamos o carro, tiramos o motor, fizemos a manutenção, limpeza. Depois na segunda fase foi arrumar o interior, converter a manual, instalar a Fueltech, e a gente fez um pequeno teste que vocês acabaram de ver no dinamômetro que teve mais notícias boas do que ruins, digamos assim. A notícia ruim foi que a bomba de combustível não deu conta, mas em compensação, a original no caso, né? Mas em compensação teve dezenas de notícias boas aí, tudo funcionou no carro, transmissão, câmbio, embreagem, motor tá saudável, a Fueltech, a injeção, tá, olha, tudo pronto assim para a próxima fase que vai começar agora. Então acompanhe aí, porque eu não sei como é que vai acabar isso aqui, não sei se vai dar para acabar o carro, não sei se vai ficar bom, se vai ficar bonito o ronco, se vai ficar diferente. A ideia é meio maluca, ninguém nunca fez uma Ferrari com um turbo só na vida, na história que eu saiba, né? Se alguém achar alguma, por favor me mostre, porque eu pesquisei bastante. Chegando na empresa. Pera aí, olha aqui os caras. O que tá reclamando aí, meu? O que esses caras estão fazendo aqui, meu? O que vocês acham aí? Vamos ver. O que esses caras estão fazendo aqui dentro, ó? Ué, que o carro não começaram a trabalhar ainda, cara? A gente não começou porque era pra ter tirado esse carro do dinamômetro, né? Não começaram a trabalhar ainda, essa hora, meu. Marcelo Pires. E aí, galera? Bem-vindo. Felipe. E aí, pessoal? Bem-vindo. Beleza? Te apresenta aí. Eu sou o Arthur, filho do Marcelo. Tu veio fazer o quê? Veio ajudar ou veio só olhar? Me ajudar, no que der. Melhor comprador de pizza. E como é que aqui é o departamento culinário ou não? Departamento culinário, o cara do churrasco. Marcelo Gribler, bem-vindo. E aí, beleza? Vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Cheguei agora aqui, tinha uma reunião. O que está acontecendo, Marcelo? Acabou a água do chimarrão. Vocês Então estão aqui, ó. Vocês estão devagar, hein, meu? Não, essa moleza vai acabar. Olha isso aqui. Meu, sem mentira. Que horas são aqui, ó? 10h40 da manhã, ó. Os caras começaram às 8 e pouco. Acordaram tarde. Até agora. Olha aqui, ó. Olha o que tem no chão aqui, ó. O que chegou de pecinha, ó. Todas as peças pra arte que a gente vai aprontar esse final de semana, ó. Olha isso aqui, ó. Será que tá bom o tamanho? Wastegate eletrônica, ó. Sem CO2, ó. Isso aqui eu vou falar mais depois, é muito legal. A ponteira que vai pra ela. Tubulação para pressurização, tubulação das válvulas.
titânio pro escapamento. O que vocês acham? O escapamento todo de titânio, ó. Já vem pré-soldado, falta o resto. Aqui os tubos de titânio, filtro de ar, ó. Outra wastegate eletrônica no outro lado, escapamento para ela. Todas as abraçadeiras aqui, ó. Tudo esse tipo aqui que eu gosto muito, que ela não aperta a mangueira, a abraçadeira. Bico injetor aqui, ó. 1700cc, que é 170 libra-hora. FT600 que já está no carro. Pressurização. Olha o intercooler aqui, ó. Intercooler de Corvette que a gente vai botar em cima do motor. Blow off. Conexão de linha de combustível. Manta aqui para esconder a solda do Marcelo. Vamos falar também dessa aqui, ó, essas Não, tô ponteiras. brincando. Titânio de $1000 e ponteira de $12. Não, 30, não fala mal. Essa é vagabunda mesmo. Olha aqui, ó. Já está instalado no carro também. Todos os produtos da Fueltech. Aqui já está tudo desmontado, ó. A gente já fiz a cirurgia para tirar o miolo dos catalisadores aqui dentro também. Sim, esse é o tubo que junta o escapamento de cada lado, ó. Aí dá pra ver bem agora. Ele junta o escapamento de cada lado, ó. Aquele negócio que eu falei, ó, no outro vídeo. Ele tem um escapamento aqui, ó, que separa em dois, ó. Ele vem em um e separa em dois. E o de cima vai para a turbina vai ficar aqui em cima. Vamos ver como é que vai ficando. Mas juntamos a turma aqui que veio de Orlando, veio de tudo brasileiro. Força-tarefa para isso. Enquanto isso, ó, pessoal, olha isso aqui. Isso aqui é a tela traseira, né, que fica em cima da grade ali, né, em cima dos faróis. E ela tem esse brake light aqui no meio, né? E ela tem esse símbolo aqui, ó. Só que esse símbolo aqui, ele é 355 F1, por causa do câmbio F1, que não tem mais Spider, né? E aí eu tava na internet e recebi uma mensagem dessa empresa aqui, ó. Chama Replace Parts BR. Cara, os caras fazem uns trabalhos muito legal. Olha aqui, ó. Fazem símbolo aqui, ó, que parece original, ó, de qualquer carro. E aí eu disse, cara, vamos ter que fazer um símbolo adequado para isso. E não é que os caras fizeram o símbolo da 355 com Fueltech no logo da Ferrari, cara. Olha aqui que bacana a comparação aqui, ó. Ficou 10, ficou impressionante, impresso em impressora 3D, ele criou a arte, fez tudo, imprimiu, pintou. E agora isso aqui vai ficar aqui, ó. Então os caras vão olhar atrás e vão pensar, mas que Ferrari é essa? Essa é a Ferrari Fueltech. Muito legal, cara. E aqui dentro do carro, o carro tem dentro do console, ele tem um 355 F1, ó. Que a gente fez esse 355 FT. Cara, muito obrigado, ficou 10, serviço 10, recomendo aí. Quem quiser fazer um símbolo personalizado ou recriar um símbolo de um carro antigo, Replace Parts BR, os caras são top. Muito show, muito show. Esse era o toque final que precisava. E agora, será que esse negócio desse tamanho vai entrar onde é que a gente queria? Foi feita pra isso. Só que assim, ó, nós temos que botar um flexível, ou aqui, ou aqui. Esse aí tá preso no motor e outro no chassi, né? Sim, mas é muito simples, ó. Tem os parafusos do câmbio aqui, a gente pode usar tudo para prender o motor. Sim, aí não precisa ter flexível. Não a turbina fica no carro. Aqui a gente bota um V-band ali, ó, tá. O único problema agora. Vamos, acho que tá nessa madeirinha. Como fazer o escapamento sair aqui? Esse aqui é fácil? E esse aqui? Sim, a pressurização vai ser um tubo direto no intercooler. A pressurização é simples, o problema vai ser o escapamento. E o problema é assim, ó. O capô, né? O capô gira isso aqui pra 45 graus aqui, ó. Não, nem tanto. Tipo um 45 só. Aqui já não fecha mais o capô. Não fecha? Não. Sim. Assim, ó. Assim eu consigo deixar ela. Ou se a gente trocar. Ou dá pra cortar isso aqui e soldar ali. Isso aí, não fica simétrico, mas daí sim, daí nós estamos gigante. Só pra ver, cara, uma inclinação pequena não mata a turbina, né? Sim, um pouco pra quiser cima. levantar esse cara um pouco pra cá, ó, isso pra facilitar esse cara. Tem 15 graus, é garantido que não tem problema. 15 é bastante até, né? Então tipo, 15 é bom assim, facilita pra fazer essa curva. Ó, aqui, ó, se nós botar assim, ó. 15 é tranquilaço. Ué? Tranquilaço. Mas e bota pra alinhar certo, vamos fazer um teste assim, ó. Quantos graus precisa ser? Isso aqui tem que ir mais pra cá. Aí já tá, com certeza mais de 15. Não, mas eu não sei se é 15 o número, talvez 15 é por causa da água, eu tô falando. Talvez é mais que 15. Porque, cara, isso aí é menos que um ProMold, né?
Sim. Pro molde inclina muito mais. Eu vou ligar pra Garrett e perguntar qual que é o ângulo que a gente pode botar. Porque, olha, ele é quase na pilha já nesse negócio. Fica bem tranquilo. Sim, assim, não. fazer. Daqui vai pra lá, assim, sabe? Não tem um monte de curva. Bah, eu gosto de simplicidade, assim, direto. Vai ficar bonito assim, cara. Tá centrada. Quanto mais exposto ficar a entrada da turbina, mais legal Tem que ser mais fica. baixo aqui, né? É. Vai ter que ser mais baixo. Mas a gente torce aqui, legal ó. assim, A cara. gente não vai mais pelo pau. Cara, mas dá pra fazer, não é tanto. Dá pra fazer, não precisa nem perguntar. Pior das hipóteses é uma fumadinha quando liga. Ah, sim, dá pra dobrar um pouquinho o intercooler ali. Quando vê, dá na boca ali, dá na boca lá. Quase. Quase. A inclinação dela é mais ou menos essa daqui, ó. Quase só fazer um adaptador, né? Cara, Se mas assim, ó. vai dar na boca dos dois, meu. Ô, Marcelo, acho que a gente acaba hoje à noite isso aí, não acha? Ele não riu. Vai buscar pizza Ele com não ela riu, hoje à então, noite? é. Dinamômetro amanhã de manhã. Por que não, cara? É que assim, ó, ali tem que dar um espaçamentinho porque vai a... Assim, até dá pra deixar tudo funcionando. Vem mais um bolinho pra frente, né? Ela vai ficar. Cara, aí... Igual tinha que ter um mangote aqui, né? Tem que ter, né? Ou não? Cara, não precisa ter nos dois Band, lados. band. Pode Não, mas olha só, Chamar, né? tem uma coisa que eles estavam falando, se prender no câmbio, Eu posso fazer o suporte do turbina Aí não- no câmbio. Daí todo o conjunto motriz. tudo junto. Aí é Fica melhor, igual. eu acho mais bacana. Então É. deixa Esse chassi. tudo pronto. Deixa tudo pronto. É, Mais uma, olha só aqui, ó. o escape pra baixo. Não. Ficar pra perfeito, baixo seria intercooler. perfeito, mas assim, ó. Dá Intercooler pra aqui fazer, é ó. um, né? O problema é que não vai ficar Intercooler é simétrico. esse, Mas podemos vir com um aqui e vir com outro por trás, o turbo. Isso aí aqui. Mas ele vai entupir a. Não. Mas precisa dois. Não, acho que vai ter que ser um só. Não, é muita. Nós estamos indo pelo simples aqui. Faz um só. Vai ter que ser um só aqui, ó. Só que a gente pode fazer ele mais pra cá, ou pra... Uma das ideias era ele ser simétrico com essa lâmpada. O modifica com as turbinas assim, né? Sim. Mais que isso. Bem mais que isso. Mais que isso. Pô, então nós somos A gigantes. única né? coisa que acontece é que de vez em quando ele fuma quando liga, tá? Mas mas não é um porque- pepino, é só dar uma fumadinha e para. Ele não fica fumando andando. Andando ele não fuma. Uma coisa que dá pra Quando ela fazer, ó. desliga, ao invés de sair tudo no Uma retorno, coisa que dá pra para fazer, ó. pelo eixo, mas daí tu Olha liga, aqui, ó. para. A gente vai fazer um furo aqui, tá? A gente vai fazer um furo que é o terceiro escape, tá? Vamos fazer um furo aqui que é tipo uma admissão pro filtro. Boa. Pode ser aqui, né? Tipo, o filtro fica ali, Igual, só um box. igual a saída do cano, mas não é o cano, É. Eu disse pro teu amigo que tu bota a moto como suga. E tu bota, agora bota a mão lá ver como suga. Sim, na verdade o filtro aqui, ó. O que é isso? Viu do caminhão, cara? Ah, não! Vendo é foda, cara. Nós perguntando qual que é o trabalho de fazer um coletor de escape, ó. Mostra aí, Marcelo. Foi uma pesquisa Profunda. profunda pra fazer esse corte que a gente vai soldar ele aqui, ó. Esse. A gente vai dar uns 7, 8 graus no turbo pra ele baixar um pouquinho por causa da altura. O capô desse carro vem muito reto, então a gente tem que baixar o máximo possível. Só que eu tenho o chassi e a transmissão que nos atrapalham, então o espaço é um pouco limitado pra gente usar essa peça, né? Tá, mas tu tá fazendo a balaca toda pra me dizer que o teu coletor de escape é uma flange E o preço cortada. já tinha dado antes, meu. Não, Agora- pelo amor de Deus. Isso aqui é o coletor de Isso escape é os do coletores carro de escape do- que vai fazer aqui. Não, deu? eu vou querer meu dinheiro de volta, assim, Não, cara. não. Assim não vai dar certo. Tá- Se pagar do churrasco era mais fácil, né? Esse golpe ele só fica. Vai ter churrasco, vai ter churrasco. aqui não tem picanha. 5 pessoas, uma pizza do Little Caesar. Little Caesar, cara, 6 Nossa, dólares. cara. 6 real. Olha aqui, ó. A gente tá vendo aqui todas as mangueiras de vácuo, ó. Que é individual de cada corpo. Ah, até vamos ver como é que tá o couro lá dentro. Limpinho, né? Até não tá. Essas mangueiras de vácuo que elas não tem nem braçadeira, a gente vai ter que tirar e refazer. Elas até estão meio ressecadas, meio duro, ó. Então a gente vai tirar ela aqui e ela vai para esse alternador de marcha lenta aqui, ó. Vamos refazer essa parte de lenta por causa que agora vai ter pressão, né? E esses respiros de óleo aqui, ó, que ele vem daqui para esse tubo e vai no reservatório de óleo. A gente vai ter que passar daqui para um reservatório externo, para um cat can, e aqui também para um reservatório. E aí interrompe isso aqui também. Olha aqui, ó, que legal isso aqui, ó. Isso aqui é tipo a caixa de pressão, ó, que vai por cima. Tem umas cornetas bacanas, ó. Aham. Não, isso aqui é tudo top isso aí. Ó, aqui a gente já tá trocando os bicos, ó. Botou uns bicos de 170 libra-hora, 160 libra-hora. O bico original era tipo umas 40 libra-hora. E aqui o Marcelo tá cortando pra botar a flange na turbina.
Então vai vir reto, ó. Sim. Praticamente reto. Tem que Nós ver vamos se ter tem que botar o para-choque. Nós vamos ter que botar o para-choque pra ter ideia Pra ver, das né? dimensões. Não pega. Mas vai vir reto na válvula. Cara, e se botar aqui assim, ó, só faça a curva e sai. Tem que lá. ver se tem esse tubo reto, porque... Tem aqui, ó. Tem? Ah, ótimo. Tem que ver se tem 2 diâmetros, um de entrada e um de saída, que ele é um pouquinho diferente. Tá. Não, mas vai ter. Vai dar. Com o que tem aqui a gente já consegue fazer. Tá. Sim, aí o wastegate fica ali, aí vai um 90 pro outro lado. 90 pra trás, porque ela vai... Ali ela dá uma giradinha quando ela vai ficar... Sim. Sossegado pra cacete. Show. E aqui a gente já trocou os bicos, ó. Bico de 160 libra-hora. O adaptador para não precisar trocar o chicote. Já trocou todas as mangueirinhas aqui, ó, pra mangueira nova. Ah, o adaptador para saída do óleo aqui, para óleo para as turbinas e para o sensor um PS 150 para Fueltech. Aqui na saída do filtro de combustível, aqui tem uma porca com aquele tipo uma válvula, um ventil para te testar a pressão. Só cortei fora. Ah, dá pra, um sabe o que dá pra fazer? Dá oitavo. pra botar um 90 ali para ele não ficar... Pode ser? Tá. Pode ser. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai botar esses tubos, ó. Eles vão no coletor de escape e vai o wastegate. Ele vai aqui e o wastegate vai ser aqui. Isso. E aí a gente vai medir a contrapressão do escape. Olha por trás como é que fica aqui a turma por trás. Olha. Sim, ali vai estar o wastegate e ela sai o escapamento para um lado, e ali a gente já mede a pressão do escape daquele cano. E aí em cima, ó, vai pro turbo, né? Então, show de bola. Trabalhando aqui, ó. Mais legal é isso aqui, ó. Tá trabalhando, daqui a pouco tem um dinamômetro, ó. Ó o Luiz acelerando ali, ó. Esse é um LS, ó, com só biela e pistão forjado e virabrequim. É bem simples mesmo. Uma turbina 88, intercooler aqui, ó. É gasolina, Luiz? É 85. É, com etanol. Está bem tranquilo. Ó, acabei de receber no correio, um cara aqui, um ferro velho de Ferrari aqui, mandou uma biela e um pistão pra gente olhar como é que ela é. Não, achei que era pior, mas a biela é titânio, né? Biela titânio. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Banco. Walter, E aí, será que aguenta esse negócio? Não? cara, tem um pino de 20. Deve ser, né? Pistãozinho pequeno, né? Tudo pequeno, né? Na verdade o motor é V8. Um V8, a biela é de titânio, ela é bem leve a biela, dá pra sentir. Mas não é tão fraca. Médio diâmetro de pistão também. Pino de 20. 84. 84, botão de AP aí, 84.8, 85. não, de Monza alto. Não, Monza, ponto 8. Tá falando de fita. Tempra. Tempra. Ah, pistão de tempra, cara. Pistão de tempra e o colo da biela ali. É pequena, hein? Ah, o colo da biela é Clio. Ó, o virabrequim vai ter 43,70. É. 43,70. E olha a distância de tamanho de biela, assim, só pra ver mais ou menos. Bem chutando. 134. 135, 134 de centro. Então olha que interessante, o pistão 84,8, pino 20 mm, 20, o polo do virabrequim 43 mm e o pistão 135. 135 mm de biela. Interessante. Os anéis. Um dia, ó. 1,15. 1,15. 3. 3. Então anel 1,15 e 1 e 3 Mas é milímetros. só botar no torno, abre, ele já usa anel de Monza também. Mas não tem ruim. Tampãozinho pra tampar os vácuos que tem no coletor agora que vai virar turbo, não dá pra ficar enfiando o ar pra dentro do coletor de emissão, né? Então tem que tampar uns tubos ali. Aqui, ó, no outro lado da rua da Fueltech é a Proline, né? E aí o Doug is the owner of Proline. Doug é o dono da Proline e ele é o cara que monta os motores aqui, ó. Essa é a sala de montar motores dele, ó. Ele faz todos os motores, inclusive os de Lamborghini e tal. Ele até tem uma Lamborghini dessas. E aí eu trouxe a biela pistão pra ele dar uma olhada, pra ver o que ele acha.
Essa biela, esse pistão aqui, eu brinquei com ele que eu tinha aberto o motor da Ferrari agora, ele ficou louco. Eu disse, não, eu comprei uma biela, um pistão usado, só pra gente poder analisar ela, pra saber se ela não tem nada de muito preocupante ou não, pra saber se dá pra usar, né? E aí ele tava olhando aqui, so it looks good, right? You think? Yeah, titanium rod, forged piston. É. It's nice. Ele tava dizendo que a biela é de titânio, boa marca, e o pistão é bem forte também, forjado. Acho que vai dar pra aguentar aí um quilinho aí. Vamos ver. Thank you. Aqui, ó. Ali é a Proline, ó. E aqui, ó, é a Feutec, ó. Então, quando fica fazendo esses projetos aí, vocês não têm ideia quantas vezes é o caminho desse pátio aqui pra ir lá ver se tem alguma peça, ou pedir pra furar alguma coisa, ou tornear alguma coisa. Agora eu tava lá indo falar com o Doug pra ver se ele achava alguma alternativa pra fazer essa ponteira de escape aqui caber no tubo de escape. E também tava mostrando a biela que acabou de chegar, então é bacana porque isso aqui facilita um monte, é bem pertinho e eles têm um monte de peça, um monte de coisa pra gente. Uma coisa interessante do motor aqui, ó, a gente tá olhando as borboletas, ó, são 45 mm as 8 borboletas dele. Bem interessante. Olha aqui, ó, 5h57 da tarde, a gente tá botando a turbina no lugar. Essa boleta vai acabar. Olha o tamanho. Aqui já temos, ó, escapamento, coletor de escape. Com calma que eu tô filmando. Meu Deus. É o seguinte, nós temos que fazer o mínimo possível para tentar não fumar isso aí, né? É que não tem muito mínimo, é um reto, né? Até que parece que deu certo. Agora a dúvida é se isso aqui vai fumar, ó. Olha aqui, ó. É um bom color esse aqui, né? Cara, o ângulo dela é do mal. E olha aqui as duas wastegates, ó. Uma wastegate aqui e outra wastegate aqui, ó. E aqui vai sair o escape, ó, dessa, o escape dessa. Ó, agora nós estamos na dúvida aqui, ó. Se a gente faz o escapamento aqui, ó, virado pra cima e saindo atrás, em cima, ou se faz virado pra baixo ali e sai nos lugares originais. e sai nos lugares original aqui, ó. O turbo tá aqui assim, ó. Ele tá meio no ângulo aqui assim, ó. Olha aqui, ó. Ele tá no ângulo aqui pra sair pra baixo. Ele sai exato nessa furação aqui, ó. Ele sai aqui assim, ó. É. Aqui assim sai o escapamento. Porque se fizer pra cima aqui, ó, seria um tubinho pra cima. E aí se fizer o escape pra cá, ó, da turbina saindo dali pra cá, pra essa saída do escapamento, faria as duas wastegates juntando nesse aqui. Isso aí. Vamos ver, vamos continuar pensando aí. Ó, aqui é uma montagem prévia do intercooler, ó. Olha só, a turbina vai sair direto aqui, ó. Intercooler, a pressurização vai ser 5 mm. E aqui tem que soldar as duas pontas, ó. As duas pontas aqui. Vai ser um pouco mais pra cá, vai vir um pouco mais pra cá. Aqui, ó, a gente baixa ele aqui. Vamos inverter ele. Ó, baixa um pouco a turbina agora, aqui, ó. Ficou até melhor o ângulo dela, ó. Mas faz a turbina meio que encaixar aí. Bem vindo com a turbina. Isso. Não, que aí quando ela vem, olha só, quanto mais ela virar, mais ela... Sim, mas mais vai pegar no capô. É, se a gente tem que ver, vamos fazer um... Ó, assim Ficaria muito bom. Assim ficaria muito bom, ó. Ela tá no meio, quer dizer, tá bem no meio. Em termos de simetria fica muito mais legal. Mas é que isso aqui tá um caído, ó, por isso que vocês estão um pouco tortos. Tá, não, mas Eu tô olhando pelo meio do tá motor. faltando aqui intercooler, falta 5 mm. Tá. Ele vir pra cá 5 mm. Falta aqui daí. Ele falta aí. Vamos ter que fazer um MacGyver. É, vai ter que fazer um MacGyver. Mas tá isso. Não, é que as isso que o teu tampas tá estão pra cá. caídas. As tampas estão caídas. É, as tampas bem As tampas estão caídas. Mas é a posição isso aqui. Vamos dizer que eles fiquem aqui. Tem que olhar no meio aqui, ó. É. Segura a ponta aí uma vez, só segura aqui o intercooler. Aí tá com sol. Fica fechado. Na verdade aqui, ó. Aqui. E aqui dá pra soldar um suporte, é bem legal até pra botar no suporte original do intercooler mesmo aqui, ó. Aham. Tem a barra Aqui, bem aqui. embaixo. Isso. Não, porque vai ficar o intercooler já pronto para dividir o ar pros dois. Aqui, retinho. Animal mesmo. A turbina aqui.
correr bastante. Aqui dá pra fazer um acabamentinho de carbono. Na verdade também, vai ter um acabamento aqui, ó, por cima, Ah, que é assim, ó. sim, Essa sim, lateral sim. vai ter um acabamento inteiro, ó. Não, até aqui dá pra pedir pro Antônio fazer algo aqui assim, É. ó. Sim, Até pra dividir o calor, né? um separador, quente, né? Parte fria, né? Pra cima. Não vai ter É. muito frio. Tirar. Tá. Estamos estudando aqui as possibilidades. Essa é a parte legal, vamos ver. Aqui a gente tá trocando o furo do... O intercooler era do lado aqui, mas ele na verdade vai precisar de uma boca pra baixo, né? Pra frente. Ó, os caras estão ali trabalhando. A gente tá olhando aquele escape, a gente olha aquele escape e fica pensando o que fazer, se sai pra baixo, se sai pra cima, sai pra um lado, sai pro outro. Agora eu vou... E também a ponteira, se sai com cano de 4 polegadas, ou se sai 2 de 3, ou 2 de, sei lá, 2,5, faz 4 canos, junta tudo num lado. Dá uma dúvida cruel. Agora eu vou aqui pro computador e vou olhar a peça pra ver se eu acho. Vou ver se eu acho, porque a Summit é 1h30 daqui. E o Marcelo vai amanhã de manhã. Primeira coisa é lá buscar as peças. Eu vou comprar umas peças para uns tubos para poder soldar as wastegates ali, que a gente esqueceu. E ele vai lá buscar. Vamos ver o que eu acho aqui. Mais um dia começando aqui na saga da Ferrari. Hoje é o segundo dia que a gente está pegando no carro para fazer turbo. Vocês viram ontem aí que a gente conseguiu já montar a turbina no primeiro dia já no lugar. A gente começou com a ideia de fazer o escapamento por cima, porque realmente eu achava que ia ser mais fácil por a turbina ser bem alta. Só que deu uma sorte, que nem diz o Marcelo Gribler, de que se a gente torcesse a turbina em 30 graus, o escapamento desce quase reto já na ponteira de baixo. E aí com isso a gente mudou um pouco os planos e tá agora, ontem de noite fiquei até tarde, até meia-noite, tentando fazer a compra, uma lista de peças que a gente precisa mais, de tubos de inox, tudo por causa para fazer as duas wastegate agora indo pro outro lado. Comprei na Summit e a Summit fica 1h30 daqui da Fueltech. E um dos amigos aqui, o Marcelo Gribler, vai lá de carro agora de manhã já buscar essas peças na Summit. E aí com isso a gente vai ter já todo o material para fazer a composição nova de escapamento. Isso que eu comprei, a parte de titânio, pelo menos eu comprei 3 possibilidades de escapamento, porque eu não sabia como é que a gente ia fazer e nenhuma dessas 3 era de sair embaixo. Então agora, mas felizmente o titânio tem suficiente para fazer o escapamento para ali, o problema era os wastegates mesmo. E também faltou um monte de coisinha assim, do tipo a válvula de marcha lenta a gente esqueceu, a gente vai ter que fazer uma flange para ela, uns detalhes que vocês vão ver durante o dia. Mas vamos seguir. Agora eu vou parar, tem que parar na AutoZone também, porque tem que comprar mangueira de combustível, a gente precisa mangueira para dentro da bomba, ou seja, vários detalhezinhos aí. Vamos continuando aí, ó. Segundo dia, só botou a turbina no lugar, só fez as wastegate, fez o coletor de escape. Estão tirando o cárter agora. Cadê a biela? Cadê as bielas? A gente já tirou. Não, a biela eu já contei aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Já tiramos a biela, não, tô brincando, essa biela aí a gente comprou pra ver como é que tava. É de Monza. E aqui, ó, agora o negócio pegando aqui, ó, temos que tirar o cárter pra fazer o retorno do óleo da turbina, ó. A turbina tá aqui, ó, a gente fez esse ângulo maluco, que é que nem nos ProMode, que ela fica assim, vai facilitar todo o escape aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vamos fazer o escape por baixo mesmo, mudança de planos. E o retorno de óleo da turbina vai ter que vir por aqui, caramba, dar uma volta. Vai passar por baixo do eixo, eu acho. Por baixo do eixo? É, vai passar por baixo do eixo. Ele marcou ali certinho onde é que vai o fit. E onde é que... aqui vai o fitting? É, o fitting vai right. Aqui, ó. Caramba, hein? Missão, hein? Tomara que tenha caimento. A dúvida que a gente tá é que esse negócio não vai fumar. Porque o ângulo da turbina já é acima do que recomenda as fabricantes, mas o próprio Garrett falou que tava... Pode tentar, vamos ver. Vamos ver. Ó, mas já tá os wastegate no lugar, aqui dá pra ver direitinho, ó. Aqui tem os contrapressão também ali. o escape, ó. Então o escape aqui divide em 2, ó, e aí o que vem pra baixo vem na wastegate. Do outro lado a mesma coisa, ó, 2 wastegate para controlar o motor separado, a pressão de turbo, para ter o som separado de cada lado. E aqui o wastegate vai sair pro escapamento. E o que vem junto fez no single turbo aqui, num turbo só, que é grandinho o negócio. E aí, Marcelo, qual que é a situação aí? Periclitante. Eu tô brigando com a máquina de solda, que ela não quis se comportar bem pro alumínio.
a gente cortou isso que era aqui, né? A saída do intercooler eram aqui. Sim. E pra gente não passar trabalho, elas vão ser aqui agora. Sim, porque aí ela dá direto Vai no, ficar na parelho admissão. com a admissão. As duas, já tá, a medida tá correta, vai ficar as duas saídas aqui. Aham. Daí a gente, essa aqui é até a parte de baixo. E aqui vai ficar essa. Vamos pôr ela aqui, Pra baixo. porque tem espaço pra baixo. Tem espaço pra baixo? Tem espaço tranquilo pra É baixo. melhor botar aqui assim pro... Tanto faz, se tu quer que apareça, a gente põe aqui. É o de menos. Vamos olhar no carro ali, não tenho Eu tenho que certeza. botar mais alguma coisa aqui pra medir pressão, Tem- alguma coisa, não sei. Não, só tem que botar o... Só tem que colocar a válvula de lenta, né? Ah, Que tem que ser em algum lugar aqui, mas a gente tem que achar alguma conexão aqui, que é aquela 1 polegada. A posição da turbina aqui, ó, então ela ficou, ó, ela tá tipo uns 30 graus, ó, de inclinação. Isso foi justamente para alinhar a parte de baixo aqui com a parte de cima, tudo no centro do motor. E esse escape saindo desse jeito, ficou muito direto assim para cá, ó. E na verdade é pouca gente monta assim, porque normalmente isso aí não casa, né? Não tem uma justificativa técnica para isso. Só nos Pro Modes mesmo que fica muito bom dessa forma. Porque no Pro Mode eles botam lateralmente, então é bem uma montagem de Pro Mode, digamos isso aí, que a gente está fazendo aqui. Ficou muito bacana. Ou o retorno lá em cima vai pro reservatório. Ela passa lá em cima tem um retorno que dá pro reservatório. Olha, os caras tiraram o cárter aqui, ó. Bota uma luz aqui embaixo pra... Não, não precisa, acho que tá bom. Olha aqui, ó. Aham. Ah, é uma bomba de óleo bacanuda, hein? Olha o verbequinho, o flat plane crank, que se fala. Aqui, ó. Ô, louco. E aí, Yuri? Esse aqui tava dentro do cárter, né? Eu mandei aquela foto daquela biela pra uns amigos, os caras já estão perguntando, não, tu abriu o motor, sério mesmo? Eu cheguei pro Doug lá falando, primeiro eu brinquei com ele que eu tinha aberto o motor já. Cara, é bacana, hein? Mas falando sério, tá tudo bonitinho aí? É. Nem risco tem as camisas. Ah, dá pra ver isso? Tá? Puxar por baixo aqui, ó. Ah, legal. E essa biela com marca de ferro velho aqui? Tô brincando. Cara. Ah, as camisas tão bonitas então. Se o motor soubesse o futuro que espera. Ah, legal. Por enquanto não tem nada das camisas. Cara, esse motor é o motor mais feliz do mundo. Ele... Cara, e um motor é assim, ó, quer tirar a peneira fora pra limpar, é um troço simples, um troço. É. Ah, foi bom, a gente queria tirar o cárter, uma porque precisava pra fazer o retorno do óleo da turbina, né? Mas a ideia era justamente ver também a saúde do motor, né? Não, o cárter embaixo, limpo. Deixa eu ver o cárter aí. Tudo de corrida o negócio. É, já tá feito. Ah, já tá o feito. fuio. Tu vai soldar ou tu vai botar o nipo Tem que aquele? soldar, tem que soldar. Tá. Show de bola. Na bomba? Tava estudando ali o sistema, pelo que tudo parece, a bomba puxa. E o Felipe falou, como ele não tem altura, não cabe muito óleo. Aí tem um então os reservatório caras fizeram externo. um cárter externo, né? Uma coisa, porque a bomba é interna. Porque na verdade esse motor ele é muito baixo, o centro de gravidade dele. Sim. E uma coisa que eu vi até... Imagina você fazer um cárter desse tamanho, imagina. Ontem de noite eu vi um cara me mandou um vídeo de uma Ferrari que nem essa amarela, o cara botou um motor Honda K. Imagina que absurdo. Ficou tipo... Ficou 30 centímetros pra cima do motor, assim. Porque imagina um cárter, só se o cara Se fizesse com o motor de Subaru, É? que é flat, né? Só melhor. Só melhor. Ah, botaram o símbolo certo. Os caras tinham feito uma pegadinha pra mim ontem e botaram esse símbolo virado aqui, ó. Você que nós ia esquecer, né? Aham. Não, brincadeira. Ó, agora deixa eu fazer a pré-montagem do intercooler. Turbina direto no intercooler. Muito bem, tudo bem equalizadinho. Uma coisa importante que a gente queria fazer era não mudar os dutos de escape, assim, de ter um comprimento diferente do outro lado, assim, pra garantir o som mesmo, ficar bem equilibrado dos dois lados do V. Tu quer usar aqui ou tu quer usar... Acho que aqui vai ter os filtros de ar, assim. É por isso que eu digo, aqui embaixo nós temos espaço, ó. Aqui ela cabe sossegado, ó. É, fica melhor aí no meio, então. Embaixo. É. E o coisa da marcha lenta... Coisa da marcha lenta pode ser dos dois lados. Não sei se é mais fácil soldar nesse lado e ter um espaço ou onde é que ele tá no outro lado ali? Ele tá no meio. No meio. Ele tá mais pra trás. Se quiser botar ele por aqui assim, ó. Não sei, aqui. Não, mas aí vai ficar um mangueirão feio assim. Então, ó, botar Melhor mais por aqui baixo. assim, ó. Por baixo ele entra ou não? Entra. Ele tá Sim. bem no meio aqui, ó. Ele tá no meio. Mas dá pra botar mais pro lado aqui um pouquinho, Sim, ó. um pouco pro lado, mas pra baixo pra esconder, né? Pra baixo pra esconder. É.
Porque é o mesmo que tem lá, vai ficar assim aqui, ó. Cara, é isso aí. Aí era legal. Mas qual que é o Aí problema já daí? ficou- Não, aqui... É. Porque agora só tem que... Aí fecha capô, fecha tudo. Isso, aqui já tem. O Mas... pessoal acha que é fácil Porque a- fazer, né? Tem que... É. A dificuldade, além de construir tudo, é achar o problema, desenvolver o projeto, tudo na mesma hora, assim. Sempre com mangueira tu consegue dar o seu jeitinho, ela fica um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais, tu consegue ajustar. Got it? Aí, ó. Já tá soldado o cárter aqui, ó. Retorno do óleo do cárter. Sim, quando vê dá pra usar só a V-Band quase. Não precisa soldar nada. Não, aí seria muita sorte. Ah, duvido, né? Só que a gente tem. Duvido, né? Só que tem. Olha ali. Tá apertado, mas é tudo uma questão De ajuste. Não, o que dá pra fazer é o seguinte, ó. Dá pra pegar e cortar isso aqui assim, ó, e soldar, se nós cortar ele em diagonal e virar ele, Tá, e outra hipótese, ó. Se tu soldar essa, corta aqui num ângulo e corta isso aqui no ângulo, solda um no outro. Aí fica só V-Band de novo. Aí a gente não tá botando mangueira. também. É que na verdade é só ajustar isso aqui e soldar. Entendeu? Porque aí ficaria rígido aqui. Aí concordo que é aquele problema, mas é uma Eu alternativa. imaginava que a V-Band que era longa era boa, essa V-Band aqui é pra mangueira, né? Ah, é? Pra nós definir essa distância bem certa, nós temos que ter que Não, aqui no lugar. tem que fazer aquela ali primeiro. A gente fixa aquele Não, lá. será? Porque... Aqui não tem como fugir, Não, Anderson. tem. Tu pode botar uma mangueira maior. Eu tenho até ramp hose ali. Não, Bota mas o aqui, detalhe coloca a é que mangueira. soldar, eu digo aqui, porque... Tudo bem. Não, a concordo. distância muda, Tem né? que soldar ali. Pra poder fixar ali. Fixa aqui, E aí mas a gente mangueira, pode ela vai jogar pra trazer. cá e pra lá um Se pouco. precisar, dá. Se precisar, dá. Tu joga um pouco pra lá e pra cá. E aí se quiser aí depois solda esse O aqui. ideal aqui é fazer o mais curtinho possível. Pra soldar Claro, mais fácil aqui. pra poder fazer Não, ali. mas aquela peça que eu fiz, ela entra pra dentro. Sim. Pra isso já, né? Tem que ser E... Mas ali nessa peça, sim. E o entre-centro tá bem medidinho, né? Tá. Sim, aqui tá correto. A gente mediu assim, ó, e ele pegou, como é que é? Pega o meu dedo aqui. Aham. Deu 3 dedos. mas- Catarina. Isso, Não, olha lá. O Catarina aí, Ah, não. só que é amador, é tudo com Os caras polegada, perguntam- Cara, é um polegar, Aqui é dois polegada. É polegada, cara, é tudo com então, polegada. Ó, Deixa as- eu ver aqui quantas polegadas dá. Tá, mas do meu dedo é diferente do dele? As perguntas mais estranhas que eu recebi é do tipo: esse cara é de Santa Catarina? É, isso aí. Não é, não. Impressão de vocês. Floripa. É, Terra Floripa? boa, né? Do Uno? Melhor estado do Brasil. Do Uno 5 cilindros. É isso aí. Ainda vai voltar ainda. Aí, ó. O Manny é um americano aqui que tá dando uma mão pra soldar as coisas já. Pra render mais. Aí ele tá fazendo toda a solda de alumínio. E a máquina aqui não era culpa do Marcelo mesmo, a máquina não tocava alumínio. E aí ele tá soldando ali na Proline. Sistema expresso de entrega chegou da Summit, ó. Isso é uma coisa boa, né? Nós temos a Summit. Quanto tempo tem de viagem, Marcelo? 1 hora. 1 hora até a Summit. Esperamos que a gente só precise mais umas 2, 3 vezes hoje ainda lá. Óleo, todos os tubos aqui, ó, de inox. Pra fazer, ó, escapamento. Abre esse tubo aí que é o de 5 polegadas aquele pra ver. A conexão. Asbra mangueira aqui, ó. Isso é pra fazer o ângulo da pressurização do filtro de ar. Mas isso é uma coisa que a gente faz aqui sempre. Essa é uma vantagem dos Estados Unidos. Tu compra tudo que tu acha que vai precisar, paga, né? Só que depois tu devolve o que não usou. Devolve na embalagem, devolve dinheiro, não tem prejuízo nenhum. Isso ajuda muito, assim, é bem comum. Então, na verdade, na dúvida a gente vai comprando. E até eu brinquei com eles. E se o cara se esquecer quanto é que o cara pagou, ainda fica com a sensação que ganhou dinheiro de volta depois. Que ganhou dinheiro no final das contas. E aí, ponteamos agora aqui, ó. Será que vai funcionar, Marcelo? Cara, a gente tem sorte, né? Não vai ficar pra fora, você tem que fazer um furo no capô. Eu escuto, carro de corrida eu escuto. Cadê essa roupa? Tanque de combustível do carro, ó. Vamos ver se dá pra ver. Ele tem tipo uma proteção ali, ó. É um alumínio, mas parece anodizado, ó. E sai por baixo a bomba, ó. O tanque é gigante, assim, ó. É tudo isso aqui, ó. É 82 litros. Ah, aqui é a aqui é a boia, ó. Eu vou mostrar isso aqui porque senão os caras vão falar mal da gente que não tem comida aqui, ó. Ó, olha o churrasquinho, picanha brasileira aqui, ó. Picanha brasileira, tá boa a picanha, Yuri? Show! Nosso assador aqui, ó. Coitado de mim. O bombeiro.
Ô, bombeiro. Mas essa é uma parte legal aqui de ficar todo mundo junto e curtindo. E a gente brinca, isso aqui não é um trabalho, não estamos fazendo por nada, a gente está fazendo para curtir mesmo, com os amigos e entender, e brincar com os carros e comer um churrasco. Isso aí, show de bola. Continua acompanhando aí, que a gente vai em breve funcionar a Ferrari. Eu vou botar o capô para olhar aqui. Onde é que abre o capô? Não, esse é aqui, ó, bem no freio de mão aqui, ó. É para ter aberto. Ah, tá. Abriu? Ainda não. Mas tem a V-Band ainda. Tem a abraçadeira ainda. Vamos cortar a tampa, não? Pra baixo, né? Não, mas colou. Tá uma fresta aqui mesmo, né? Tá ali, ó. Tem que meia polegada, mas tem meio um parafuso ali que segura a grade, é bem ali. Pra nos ajudar, né? Tem que botar a capô aí? Botar o quê? Dá pra fechar? Dá. Agora fechou. Aquele parafusinho sai igual. O Beleza. parafuso tem que sair igual. Mas assim, sem o parafuso, assim, o capô fecha e fica uma folga relativamente... Realmente aqui no meio ele também bate, quase bate. Porque aqui, ó, vou botar a bomba de óleo depois. Mas ó, o ângulo aqui do intercooler tá perfeito. Eu acho que agora é... E só nessa peça, que é a da V-Band, que já é uma V-Band pra mangueira, a gente vai cortando e ajustando ela, vai ficar uma única peça e a gente consegue deixar perfeito. Não, e o ângulo da turbina ficou muito legal. É só rezar que não fume. O nosso único problema é o dreno do óleo. Isso que a gente está arriscando. Mas, é isso aí. A altura dá, fecha. Vamos tocar pau. A gente vai soldar na Proline aqui de novo, buscar peça, fazer alguma coisa assim. Mas agora... E como tudo é custom made, né? A gente vai lá, ponteia, testa, corta, testa. Tá dando certo, estamos com sorte até agora. Estamos com sorte. Faltou correr o cordão de solda aqui, ó. Mas essa aqui é só... Mas você pode empurrar igual, né? Mas tu disse que vai usar 0,5, cara. Não, cara, tem que preparar pra... Vai que estoura uma mangueira, né? E ele se passa na expressão. Vai que fique bom. Vai que fique muito bom. E aqui a máquina de solda, ó. Que essa máquina aqui é bem maior, ó. Quem de vocês aí que tá assistindo que entende máquina de solda vai saber o que eu tô falando. Eu não entendo, pra falar a verdade. E aqui a gente vai pontear agora aqui pra voltar de novo lá e ver se vai bater assim essa pressurização. Aqui eles já fizeram tudo, ó. Olha que bacana que ficou. Ali no fundo a blow off e agora a V-Band da Westgate. Não, a V-Band da turbina. V-Band da turbina. Vamos lá, ponteado agora? Tá ponteado. Aham. E daí agora a gente vai testar. Acho que ficou bem legal, ficou como a gente imaginava que ficar. Mas é impressionante como ficou curto esse negócio, né? Sim, não, Sim, é literalmente duas flanges, claro que foi um pouquinho mais de trabalho que isso. Uma flange pro escapamento, uma flange pra pressurização. Seria até mais fácil, vamos dizer assim. Podia fazer com mangueira, salta a ponta da turbina, não com V-Band, Mas ele ia ficar pequeno, eu tava olhando isso aí, ele já não é muito... Preencheu bem o espaço. Preencheu bem, né? Pra quem conhece a Dule do Luiz, ó. Se a transmissão aguentasse ia ser mais divertida, né, Luiz? Mas... Outra caixa Dodge. Mas é muito forte, ele tem tipo 800, 900 cavalos pra uma 4L transmissão lá que original e ele quer que aguente, então vamos tentar mais uma quarta, quinta transmissão. E o Corvette tá todo sujo aí, ó. Estamos com sorte ou não? Olha, parece que estamos com sorte, né? Vamos ver a treina agora. Uma coisa que a gente estava medindo, a gente estava tentando deixar esses dois espaços aqui igual, ó. Só que as tampas de válvula não são alinhadas. Essa tampa de válvula aqui é mais para frente do que a outra. E o motor, obviamente, um V não são lado a lado. Só que demorou um tempinho pra gente se ligar nisso. Então esse espaço aqui vai ficar diferente, mas tudo o resto está alinhado com o carro. 11h30. Cara, vai ter que sair na tinta, cara, isso aqui. É isso aí, né? Show de bola, agora vamos soldar e vamos ver. Só mais uns detalhezinhos, né? Olha aqui, ó. Suporte do escapamento, ó. Porque todo escapamento agora, na verdade, está segurando a turbina, né?
Então a gente fez um suporte aqui da turbina e tá todo o escapamento tá preso no motor e no câmbio, ó. E aqui vai fazer do outro lado, ó. O retorno do óleo da turbina tá feito aqui já, o ângulo tá bom. Show de bola. Aqui a gente tá vendo o nível do tanque não tá marcando e não tá sem resistência. Vamos tirar fora pra ver se ele, ó, tá girando aí, ver se não tá só rompido um fio, alguma coisa assim. E aqui tá rolando os suportes, ó. E o bicho pegando, ó. Bastante coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. Tá engraçado. Eu só filmo para um lado, filmo para o outro, filmo para o outro. Intercooler pronto, ó. Tudo que precisava fazer. Tudo bonitinho, ó. Soldado. Agora a gente vai limpar ele para pintar, né? Aqui já começamos o escape de titânio, ó. Olha que legal, vem essas curvinhas aqui, ó. Elas já vêm pré-soldadas, ó. São pedacinhos de titânio pré-soldado. Cara, tem que ver o peso disso aqui. E essa aqui, isso aqui é muito leve. E aí, e aqui a gente vai fazer uma curva pro escape. Tem uma ferramenta italiana, ó, que a gente trouxe. E o escape vai vir pra cá e pum, vai sair aqui. Vocês vão ver a ponteira que vai sair. E aqui no outro lado, as wastegate agora, o Marcelo tá fazendo... Estava escutando aqui um áudio do Kaká dizendo que não era pra deixar pra atrapalhar. E agora a gente tá pegando aqui os tubos de inox para fazer o roteamento das wastegate. Que vai ser aqui um 90, vai vir reto por cima, 45 e vem pra cá, e a outra vem reto pra cá. Essa vai ser fácil. Barbada. Aqui a gente já tem a bomba de combustível, ó. Essa aqui é meio uma provisória, mas se funcionar vai ficar assim. Que tem um Y aqui, não conseguimos um Y, botamos um T mesmo. As mangueiras pelo menos estão para ficar dentro do tanque. Tô tentando achar o fio aqui certo para crimpar. É muito importante ser o fio certo dentro do combustível. E vamos ligar. E a boia de combustível aí tá... A boia tá uma missão aí, né? Acho. Ah, ali. É o contato aqui dentro. É o contato aí dentro? É, tem dois contatos aqui, ó. Ah, Quando escorrega ele transmite o sinal. caramba, olha que molinha estranha, né? E essa outra molinha de repente caiu? Não, eu acho que a mola... Ah, ela só no final. chegar no fundo, sabe? Ela não prende nada aqui. De repente a gente pregar, dar uma de leve, né? É. Tem que dar uma... Ah, porque ele talvez tá sujo só Só assim. o contato aqui, ó. Aham. Pronto, o balanço, ó. Sim, que tá testando o multímetro, ó. Essa é a boia de combustível do carro, né? E não tava marcando o nível. Toda vez que tu mexe a boia aqui, que ela mexe a folga pros lados, ele marca diferente. De repente tem que dar uma pressão ali naquela escovinha ali, sabe? A gente tá vendo agora aqui como é que vai ficar as wastegate, ó. Porque uma wastegate vai as duas pro mesmo lado, ó. Eles dobraram pra trancar em cima. Ó, dentro é mais ou menos isso, Não, né, Anderson? é aqui, ó. Porque ela vai... Isso. Não, ainda vai ter... É, eu tô imaginando isso aqui, ó. Eu vou ter que aumentar pra manter esse aqui reto, ó. Esse aqui dá reto assim, ó. Tem alguma Aham. outra ou só esse? É porque na verdade ele tem que... Não, deixa Sim. dobradinho. Vai ter que... Dobradinho, tem mais algum dobradinho? Ah, tu vai ter que emendar um pedaço aí, né? Emendar um Não, acho pedaço. que só aquele. Agora a gente tá vendo aqui com o para-choque no lugar mesmo pra ver onde é que vai sair, ó. Tem um pé encostado, né? Olha o que a gente fez aqui, ó. Pintamos intercooler de preto, ó. Só com o adesivo da Fueltech antes. Porque a ideia é sumir o intercooler, digamos assim, não, o cara abrir o capô e ver só o intercooler lá, porque ele era muito claro, né? E aí a turbina que vai estar aqui vai aparecer bem mais, sabe? Mas ficou legal. Essa aqui é uma tinta de radiador da VP. Bem bacana, ó. E lembrando, isso aqui era um intercooler de Corvette biturbo que os caras vendem, a Treadstone vende. A tinta, deixa eu achar a tinta aqui pra mostrar que tinta é, ó. Aqui, ó. Essa tinta aqui, ó, da Eastwood Radiator Black, é uma tinta de preta. Olha só, do jeito que tá a folga, aqui tá a mesma daqui, entendeu? Se tu botar essa folga aqui, daí vai ficar pra baixo do para-choque.
Deve ficar pra baixo do para-choque, não vai Tem ficar que legal. respeitar né? a linha de baixo do Tem para-choque. que ser a linha Eu assim, ó. concordo. Tem que ser a Respeita, meia. respeita a linha de baixo do para-choque. É, tá não valendo. deixa ele passar, que senão vai ficar feio. Na verdade, onde é que tá, então tá ótimo. E vocês vão cortar esse cano ou vai ficar longo assim? Não, vai ficar assim. Esse aqui é o da turbina. É o do Jaspion? É, esse fica longo. Aí, assim é bonito de ver. Depois eu vou dar uma ponteira pra baixo, assim, ó. Eu poderia pra cima com a tampinha. A tampinha é legal, daí dá pra ver que tá ligado, né? Fica Olha aqui, ó. dançando. A gente tem 3 polegadas até o para-choque aqui, ó. Depois da ferramenta, da Italian Tool. É tão difícil fazer o ângulo que com certeza faz ele reto primeiro. Não, de e depois cara. pega uma fita, põe E daí tu já vai ver. É. Ah, Vem com gostei, a caneta não aqui, ó. gostei. Daí Vem tu com a já e com a caneta isso. faz o ângulo. É, o Aham. próprio para-choque. Porque daí tu vai ver o seguinte, ó. Quando vê, tu gosta do troço reto, não sei, mas daí deixa ele reto. Daí, Se ah, tu não vir com a gosto, caneta, não a grossura da caneta pra fora, ó, tu vai vir com ele aqui assim, gosto. vai Ah, fazer fica o desenho. lindo. Daí fica perfeito o desenho. Pode. Mais uns 3 Tá, milímetros. mas esse papelão tem que baixar então, pô. É, esse aqui tá um pouco É, alto. o que dá pra fazer? Dá pra usar o mesmo papelão, agora a gente só pega e puxa ele, rasga ele ali pra ele vir na posição, porque centrado ele tá, né? Cara, esse aqui tá bem O que vocês bacana. estão achando aí? Tá bem bacana. Ó, escutamos o que vocês queriam, então no final deu certo de botar esse acabamento pra baixo, né? Os dois. Mostrou como é que vai ficar aqui, né? Da turbina. Da turbina vindo retinho aqui. Show. Vamos lá. Estão gostando do projeto da Ferrari aí? Eu tô amando esse negócio, tá muito legal. E é o seguinte, para não tirar nenhum detalhe desse projeto, para não cortar nada do vídeo, esse vídeo do Turbo, que foi um final de semana, deu 2 horas de vídeo. E esse vídeo estava programado para sair no dia 30 de janeiro, no sábado, que é como eu tenho minha programação normal de um vídeo a cada 2 semanas. Só que eu fiz uma enquete na internet, aqui no YouTube, para ver qual que era a opinião das pessoas. Se era melhor cortar o vídeo, reduzir ele para ficar, sei lá, 1 hora aí, porque 2 horas não dá, seria maçante demais. Eu também não queria cortar em pedaços muito pequenos e também eu não queria postergar o vídeo demais. Então, como eu já acabei soltando antes, eu não consigo me segurar, vocês viram que eu acabei o carro aí na semana passada e eu já soltei foto, mostrei vídeo funcionando, super empolgada. Eu acabei pensando que era melhor quebrar o vídeo em 2, dividir ele em 2, não cortar nada, deixar assim profundo o conteúdo, um pedaço agora que vocês acabaram de assistir, antecipado 1 semana, e na programação normal vai a parte final aí, que é a próxima, que vai ser bem legal. Acompanha aí, porque tem a volta na rua, tem o barulho que ficou, tem como é que a gente ligou o resto das coisas, olha, umas aceleradas legal. Fica de olho, aguardem que vocês vão gostar aí. Obrigado pela audiência, obrigado por todos os comentários, eu fico muito feliz de ler eles, vocês podem ver que eu estou fazendo um esforço grande para responder, e eu também estou procurando responder os comentários nos vídeos. Não esquece de se inscrever, deixar aquele like, compartilha com os amigos, mostra para as pessoas que vocês acham que vão curtir esse vídeo e vamos continuar essa missão e essa saga aí, porque tá bacana demais. Tchau!